Pessoal, nesse vídeo eu vou falar 3 fundos imobiliários que têm aí um alto potencial de se valorizar nesse ano de 2024. Então, além dos dividendos que você pode receber no decorrer do tempo, você também pode ganhar de outra maneira, que é com a valorização desses ativos. E futuramente, se for do seu interesse, até vender eles com ganho de capital. Esses 3 fundos imobiliários de base 100 que eu vou mencionar aqui, eles estão sendo negociados bem abaixo dos R$100. Então, estão sendo negociados com desconto. E se compararmos também a sua cotação atual com a cotação lá do ano de 2019 e início de 2020, onde a taxa Selic ela estava abaixo dos 2 dígitos e também não tinha a crise mundial de saúde e os seus efeitos, podemos ver que esses fundos que eu vou mencionar aqui têm sim um alto potencial de se valorizar nesse ano de 2024, já que a taxa Selic ela vai cair e, consequentemente, isso vai beneficiar os fundos imobiliários. Então, fica aí comigo até o final do vídeo, quem sabe algum desses 3 fundos interessa e você pode tirar aí um tempinho para estudar melhor cada um deles e, quem sabe, investir neles. Lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo. Eu compartilho aqui com vocês conhecimento sobre fundos imobiliários e fiagros, além de mostrar a minha trajetória investindo nesses ativos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e deixe aí seu like como uma maneira de você mostrar o seu apoio, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro fundo, pessoal, é o VRTA11. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 87,59, com dividend yield de 11,38%. E ele já pagou aqui nos últimos 12 meses o valor de R$ 9,97 em dividendos por cada cota. Se pegarmos o gráfico maior aqui, pessoal, do VRTA11 dos últimos 5 anos, podemos ver que ele ficou durante muito tempo acima aqui dos R$100, aproximadamente ali 126, chegou a bater aqui até R$ 154. Então mostra que ele tem sim potencial para se valorizar e voltar para esses patamares aqui acima dos R$100, até porque ele é um excelente fundo para se investir. Descendo aqui podemos ver que seu preço justo é os R$ 93,19, seu P sobre VP está de 0,94, isso quer dizer que no momento ele está com desconto de 6%, seu patrimônio atual é de 1,4 bilhão de reais. Ele tem um caixa aqui de 96 milhões para futuros investimentos, conta atualmente com 125 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 2,3 milhões de reais. Descendo aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi no dia 28 de dezembro de 2023, que ele vai realizar o pagamento aqui na segunda-feira, de 75 centavos por cada cota. Agora vamos conferir aqui o seu último relatório gerencial e entender um pouquinho melhor sobre esse fundo. Primeiramente, o VRTA11 ele é um fundo de papel. Então, seu principal investimento aqui são os CRIs, porém, ele pode investir aqui de outras maneiras, como por exemplo em FITICs, na renda fixa, em LCI e em cotas de outros fundos imobiliários. Podemos ver que ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano e ele realiza uma cobrança aqui de taxa de performance sobre o que exceder o índice IGPM mais 6%. Além disso, podemos ver que sua gestão é feita pela Fator. Aqui podemos ver como é que está a distribuição dos seus investimentos. Então, primeiramente, ele investe aqui a maior parte do seu patrimônio em CRIs, que corresponde atualmente aqui a 81%. Ele também investe em cotas de outros fundos imobiliários, que corresponde a 12,6%. E 6,5% está disponível em caixa para futuros investimentos. Aqui ao lado a gente pode ver os indexadores dos seus CRIs, então na sua grande maioria eles estão indexados ao índice IPCA, 83%, e ele tem outra posição aqui relativamente grande no índice IGPM, e 3 posições pequenas nesses 3 índices aqui. Com respeito às taxas médias dos seus CRIs, podemos ver que os que estão indexados ao índice IPCA têm uma taxa média aqui de 7%, e os que estão indexados ao índice CDI têm uma taxa média aqui de 3%, e os que estão indexados ao índice IGPM têm uma taxa média aqui de 7%. Então são taxas aí consideradas relativamente seguras. Então poderíamos sim considerar o VRTA11 como um fundo high grade, que é aquele tipo de fundo que traz uma maior segurança na hora de se investir. Além disso, ele tem aqui contratos considerados longos, que também é um ponto positivo. Outro fator que traz uma segurança a esse fundo é com respeito ao seu patrimônio líquido investido em cada um dos seus CRIs. Aqui a gente pode conferir todos os CRIs que atualmente ele tem, que é seu principal investimento. Ele tem um total aqui de 57 ativos. E podemos ver que ele não tem uma alta exposição a nenhum deles. O primeiro aqui que ele tem maior posição é de 4,2%. Todo o restante é inferior a 4%. Então isso traz sim uma maior segurança
a esse fundo, já que ele não tem concentrações. O segundo fundo, pessoal, com um bom potencial de valorização nesse ano de 2024 é o PORD11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 91,92. Podemos ver que seu dividend yield está de 13,4%. Ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota em dividendos no acumulado R$ 12,35. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota dele, você já teria recebido em dividendos com apenas uma cota R$ 12,35. Podemos ver que ele está com uma pequena valorização aqui se compararmos com os últimos 12 meses de 2%. Pegando seu gráfico aqui maior de 5 anos, podemos ver que atualmente sua cotação está aqui próximo aos R$ 91,90, porém ele permaneceu durante muito tempo aqui entre os R$ 100 e os R$ 110, mostrando assim que ele tem um potencial para voltar a esses patamares. Seu preço justo é aos R$ 97,84 e seu P sobre VP no momento está de 0,94. Isso quer dizer que ele está com desconto aí de 6% para o que seria seu preço justo. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de R$ 364 milhões de reais, conta com caixa de 31 milhões disponível aí para futuros investimentos e tem um pouco mais de 26 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de R$ 709 mil. Seu último rendimento anunciado foi correspondente aqui ao mês de dezembro de 2023. Ele anunciou aqui R$ 1,01 por cada cota. Ele já realizou o pagamento. Então, se você quiser receber dividendos no próximo mês de fevereiro desse fundo, você tem que comprar ele até o último dia útil desse mês de janeiro. Assim você terá direito a poder receber rendimentos desse fundo. Aqui podemos ver o seu histórico de distribuição de rendimentos, pelo menos do ano de 2020 até agora 2023. Por ser um fundo de papel, ele tem essas oscilações, né? Então ele não tem aquela constância como os fundos imobiliários de tijolo geralmente eles têm. Porém, podemos ver que seus rendimentos pagos no último ano de 2023 foi superior ao ano de 2020 e 2021, porém não superior ao ano de 2022, já que nessa época aqui, até depender dos seus indexadores, provavelmente aqui ele tem CRIs indexadas ao índice IPCA. Nessa época aqui, o IPCA ele estava muito elevado, isso contribuiu para uma receita maior dos fundos imobiliários de papel. Vamos aqui no seu último relatório gerencial, conhecer um pouquinho melhor sobre esse fundo. Aqui podemos ver que ele cobra uma taxa de administração de 0,90% ao ano. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que sua gestão é feita pela Polo Capital Gestão de Recursos. Aqui podemos ver como está distribuído os seus investimentos. Então ele tem aqui CRIs, que atualmente são seus principais investimentos, e ele faz a separação aqui da série de cada um desses CRIs. Então podemos ver CRIs de série única, CRIs consideradas sênior, CRIs da série mezanino, entre outros tipos. E podemos ver aqui que apenas 3% do seu patrimônio atual ele investe em outros fundos imobiliários. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver os seus indexadores. Então ele é bem distribuído com respeito aos seus indexadores. Ele tem aqui 46% dos seus CRIs indexados ao índice IPCA e 44% indexado ao índice CDI. Além disso, ele também tem 5% ao IGPM. Então mostra que ele é bem diversificado, então ele não fica até pendente de um indexador. Aqui também podemos conferir todos os CRIs que atualmente ele tem, seus investimentos. Aí vocês podem ter mais informações sobre cada um deles, como quem é o devedor, o tipo, se é corporativo, qual o seu indexador, qual o valor investido e o vencimento desse contrato. E um ponto a se levar em consideração também é com respeito ao seu PL. Podemos ver que ele tem aqui dois CRIs que têm mais de 5% do seu patrimônio investido em cada um deles, porém todo o restante está inferior a 5%. Então sempre eu falo que o ideal é ter pelo menos aí 5% em cada devedor, não passar desse valor ou ficar bem próximo ali daquele valor, para o fundo ele não correr maiores riscos. Caso ele venha a sofrer algum tipo de calote, o impacto financeiro dele, se ele tiver uma porcentagem pequena, vai ser um impacto menor em comparação se ele tivesse aí um patrimônio muito superior investido em cada um deles. E por último, pessoal, outro fundo que pode se valorizar, pelo menos na minha visão aí nesse ano de 2024, é o BAR11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 83,90, com dividend yield de 11%. E ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota no acumulado R$ 9,35. E ele está com uma pequena desvalorização se compararmos aqui os últimos 12 meses de quase 3%. Se pegarmos o seu gráfico maior aqui, podemos ver que ele está sendo negociado bem abaixo do seu histórico. Antes ele vinha aqui nessa faixa entre os R$ 100 e até R$ 110. Então ele tem aí potencial para poder voltar a esses patamares anteriores. Descendo aqui podemos ver que seu preço justo
aos R$ 96,23 e seu preço sobre VP está de 0,87. Então ele está com desconto aí de 13% para o que seria o seu preço justo. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 445 milhões de reais, conta com caixa aqui de 43 milhões, tem próximo aqui a 38 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 741 mil reais. Descendo aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi de 69 centavos por cada cota, correspondente ao mês de dezembro de 2023. Então ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês. E mais aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de pagamentos, pelo menos lá do ano de 2020 até agora. E é notável, né, que ele acabou diminuindo aqui os seus rendimentos, já que se trata também de um fundo imobiliário de papel, ele tem essas oscilações. Mas vamos aqui no seu relatório gerencial entender um pouquinho melhor sobre esse fundo. Aqui podemos ver que sua gestão é feita pela VBI, pelo menos na minha opinião é uma das melhores gestoras de fundos imobiliários que atualmente existe. Ele tem aqui uma taxa de administração de 1,30% ao ano e ele cobra uma taxa de performance de 20% sobre QCD, o índice CDI mais 1,5%. Aqui podemos ver como é que está distribuído seus ativos. Então, primeiramente, 81% do seu patrimônio está investido em CRIs, um valor total aqui de 361 milhões de reais. Ele tem 10% investido em cotas de outros fundos imobiliários, que corresponde a 42,9 milhões de reais. E ele tem aqui 10% na renda fixa, que é como se fosse o seu caixa disponível, né? Já que ele pode vender esses ativos a qualquer momento, que ele tem um valor aqui de 43,5 milhões de reais investidos. Aqui podemos ver como é que está também a distribuição por seus indexadores, no caso dos seus CRIs. Podemos ver que na sua grande maioria está indexada ao índice IPCA, que corresponde aqui a 73% dos seus CRIs. Ele tem 26% indexado ao índice IGPM e apenas 1% indexado ao índice CDI. Aqui podemos ver a distribuição por segmento, no caso qual é o setor de atuação dos seus principais devedores. Aqui também a gente pode ver a taxa média cobrada nesses CRIs com seus indexadores. Então, seus principais indexadores é o índice IPCA e o índice IGPM. Os que estão indexados ao índice IPCA têm uma taxa média aqui de 7,3% e os que estão indexados ao índice IGPM têm uma taxa média aqui de 8,5%, que são taxas consideradas também seguras. Então, podemos considerar o BAR11 como um ativo aí relativamente seguro para se poder investir. E outro ponto também a se levar em consideração é a diversificação do BAR11. Então ele é bem diversificado, ele não tem concentrações, o que minimiza bastante os riscos de se investir nele. E aqui vocês podem conferir o PL investido em cada um desses CRIs que atualmente ele tem. Então, pessoal, eu mostrei 3 fundos imobiliários que, pelo menos na minha visão, têm um grande potencial de se valorizar nesse ano de 2024. Então é uma oportunidade de, além dos rendimentos que você receber, você também ganhar com a valorização desses ativos. Deixe aí nos comentários o que é que você achou. Vale a pena ou não investir nesses 3 fundos imobiliários? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.